O apóstolo da fé responde: que mistério se esconde por trás dos chamados atentados terroristas de 11 de setembro? O que o governo norte-americano não nos informa? E quais são as perguntas que até hoje estão sem respostas? No dia 11 de setembro de 2001, acontecia o maior atentado terrorista da história da humanidade, segundo nos passava oficialmente a imprensa. O total de mortos foi de 2.996 pessoas, incluindo os 19 supostos sequestradores. Você vai conhecer agora o que há por trás deste acontecimento e vai saber de informações que podem mudar o seu foco e a sua visão sobre o episódio mais comentado da história da humanidade nos últimos anos. O edifício mais alto de Nova York em chamas. Angústia, acenos, gritos de socorro nas janelas. O maior ataque terrorista da história da humanidade começou com o choque de um avião sequestrado pouco antes. As imagens estavam sendo transmitidas pela TV ao vivo quando, 18 minutos depois, um outro avião se aproxima pela direita do quadro e bate na outra torre. Foi uma coisa horrível, horrível, horrível. Nas ruas próximas do atentado, correria. Lágrimas. As pessoas estão pulando das janelas, ela diz. Aumenta o desespero. A todo momento alguém se jogava lá de cima. Os dois aviões que se chocaram contra o World Trade Center tinham sido sequestrados. As torres construídas para resistir até ao choque de um Boeing 727 tinham sido atingidas por dois aviões maiores, jatos 767 sequestrados em Boston. Os dois aviões levavam passageiros. O presidente dos Estados Unidos, George Bush, confirma: foi um atentado terrorista. Mas será mesmo que foi um atentado terrorista? Na verdade, há muitas evidências que mostram que as Torres Gêmeas foram implodidas. Da mesma forma como o Pentágono não teria sido atacado por um avião, e sim por um míssil. Preste atenção nas imagens que você vai ver agora. Você vai notar o barulho das explosões e vai notar luzes antes que elas ocorressem em vários andares, que seriam a detonação dos explosivos. Preste atenção. Nós vamos repetir a imagem para você mais uma vez. Preste bem atenção, veja as luzes brancas e os sons das implosões. Você vai ver agora um trecho da reportagem do Jornal Nacional do dia do atentado, onde um especialista afirma que dificilmente aqueles prédios cairiam apenas com o impacto dos aviões e que provavelmente foi uma implosão. Você vai ver também o relato dos bombeiros que participaram de todo aquele episódio e a impressão que eles tiveram. Ouça e tire as suas próprias conclusões. As fundações das torres são de aço. O engenheiro brasileiro Carlos Levi diz que é improvável que apenas o choque dos aviões pudesse levar os prédios abaixo. Fica difícil acreditar que apenas o choque dos aviões e as explosões causassem o desabamento dos prédios de uma maneira tão rápida. As próprias imagens assustam com a velocidade que ocorreu.
Há suspeitas de que o prédio tenha sido implodido pelos terroristas. Oh my God! Oh my God! We made it outside. We made it about a block. We made it at least 2 blocks, and we started running floor by floor instead of popping out. It was like if they had detonated. Detonated. Planned to take down a building. All the way down. I was watching it and running. Just ran up with it. And then you just sort of this cloud of shit chasing you down. Como nós podemos perceber, há muitos indícios de que, na verdade, o mundo foi enganado pela explicação de que aviões sequestrados por muçulmanos terroristas teriam destruído as Torres Gêmeas. Mas o mistério não para por aí. Você vai conhecer agora o que realmente aconteceu no Pentágono. Preste atenção a estas imagens do plantão jornalístico do SBT pouco após o Pentágono ter sido atacado. Da costa leste para Los Angeles, na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, ia atravessando o país. E foi esse Boeing 767, que atingiu a primeira torre do World Trade Center. Ele estava com 81 passageiros. Como você percebe nestas imagens e também nas fotos que você está vendo agora, o estrago causado pelo impacto do suposto avião é muito diferente do que os especialistas esperariam encontrar. Não há vestígios do impacto das asas no prédio do Pentágono. A forma circular da destruição mostra que foi de fato um míssil que se chocou com esse prédio. Aliás, não há nenhum vestígio das asas, assim como não se encontra nenhuma poltrona e nenhum vestígio do suposto avião. Nem mesmo as câmeras do Pentágono tiveram as suas imagens colocadas à disposição por completo da imprensa naquela ocasião. Por que será que há tantas dúvidas, tantos mistérios? E por que o governo norte-americano esconde tantas verdades por trás do falso atentado de 11 de setembro? Nos nossos próximos vídeos, você vai ter informações a respeito dos Illuminatis, uma ordem secreta mundial com as principais e mais poderosas famílias do mundo que pretendem criar aqui a nova ordem mundial. Vai conhecer a maçonaria e alguns dos seus mistérios, entender por que ela é o braço direito dos Illuminatis. Vai conhecer o monumento da Geórgia, conhecido como as Pedras da Geórgia, e as suas mensagens. Vai conhecer os caixões da FEMA, mais de 500 mil de caixões comprados pelos Estados Unidos. Vai se inteirar sobre a FEMA, uma empresa que tem feito artimanhas ao redor do mundo, preparando-se para aquele grande dia. Vai conhecer o chip Mondex e vai entender por que ele já está sendo tão amplamente distribuído no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E vai conhecer as cartas do jogo RPG. E vai entender as 7 profecias deste jogo que já se cumpriram com relação à humanidade. Alguém está por trás dos grandes acontecimentos do mundo e a Igreja do Senhor Jesus Cristo precisa estar atenta. Nós terminamos este rápido vídeo com o texto de Mateus capítulo 25, versículo 13. Vigiai, pois não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem
há de vir. Obrigado por terem assistido mais um vídeo da série O Apóstolo da Fé Responde. Fiquem todos na paz do Senhor.